graça e paz a todos. Muito obrigado por você ter separado um tempo para estar aqui ouvindo o que o Café Espiritual trouxe para você neste momento. Que o Espírito Santo fale a cada coração, separe uns minutinhos, deixe seus afazeres de lado e vamos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao meu e ao seu coração. Estamos no mês de setembro, mês este que representa a prevenção de suicídio, onde a cada 40 segundos os dados apontam a perda de uma pessoa no mundo por tirar a própria vida. A origem do Setembro Amarelo e todo esse movimento de conscientização contra o suicídio começou com a história de Mike M., nos Estados Unidos, onde em 1994 tirou a própria vida com apenas 17 anos. Este jovem era conhecido por sua personalidade carinhosa e habilidosa na área da mecânica, tendo como sua marca um Mustang 68 que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Infelizmente, nem a família, nem os amigos de Mike perceberam os sinais de que ele pretendia tirar a própria vida. No funeral, os seus amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: "Se precisar, peça ajuda". A ação ganhou grandes proporções e expandiu-se pelo país e acredito que pelo mundo. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para representar esta campanha. E no Brasil, a campanha teve início oficial em 2015, onde o projeto funciona em um trabalho conjunto com o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Pode ser que em algum momento de nossas vidas desconfiemos de que alguém próximo está pensando em suicidar-se em decorrência de um grande sofrimento. Muitas vezes o sentimento de impotência pode se fazer presente, fazendo-nos acreditar que não há como intervir, uma vez que a pessoa parece já ter decidido encerrar a própria vida. Se há uma desconfiança, é importante que se converse diretamente com a pessoa que está sofrendo. Um diálogo aberto, respeitoso, empático e compreensivo pode fazer a diferença. Procurar saber como a pessoa está, o que tem feito ultimamente, como está se sentindo. A orientação é que uma escuta ativa pode ser entendida que estamos abertos a ouvir o problema do outro e é através da conversa que se pode obter melhores resultados. A conversa deve ser feita em um lugar tranquilo, sem pressa, respeitando o tempo da pessoa que quer se abrir. Muitas vezes a pessoa não se sentirá à vontade para compartilhar o seu sofrimento. Respeitar é o mais indicado. É fundamental deixar claro que esta pessoa não está só, que ela pode contar com você. Agora, se a pessoa falar claramente sobre os seus planos de se matar e parece estar decidida quanto a isso, é primordial que ela não seja deixada sozinha. Será necessário contatar os serviços de saúde mental e familiares ou amigos dessa pessoa, para que ela fique em um ambiente seguro e seja auxiliada por um profissional. E como já foi falado aqui no café a semana passada, tem a indicação dos serviços oferecidos pelo CVV, que está disponível 24 horas para atender as pessoas com sigilo total de prevenção contra o suicídio, onde a nossa irmã Viviane faz parte desse programa de escuta. Pode parecer repetitivo, mas o cuidado é assim mesmo. Repetimos porque amamos e não queremos perder quem amamos. Ninguém está preparado para perder. Se acontece, seguimos,
mas nossa alma se entristece. Quero falar do valor do desafio da confiança, o que está ligado a esta temática desafiadora que é o suicídio. Na maioria das nossas mensagens, estamos trazendo o significado das palavras, porque assim facilita a compreensão dos nossos amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. E nesse caso não será diferente. Quero trazer o significado de 3 palavras que estão de mãos dadas, para que este estudo tenha uma melhor assimilação. São elas: confiança, traição e orgulho. Desde já deixando muito claro que a palavra-chave da nossa reflexão de hoje é a confiança. E como não será diferente, vamos observar os seguintes significados. Confiança. O conceito que a humanidade tem é que confiança deve passar credibilidade, ou conceito positivo que se tem a respeito de alguém ou de algo. Sendo assim, esperamos ter segurança no que confiamos a alguém. Outra crença que se tem é de que algo é de qualidade superior e não falhará. Sentimento de segurança em relação a si mesmo. Devemos ter firmeza diante de qualquer situação. Traição. Dizemos que essa palavra nos remete a pensar na falta de lealdade, quebra de fidelidade e quebra de confiança. A traição pode acontecer entre familiares, marido e esposa, filhos, parentes e amigos nos mais diversos momentos, pois envolvem sempre pessoas. O orgulho é a arrogância, a vaidade ou o excesso de amor próprio, que muitas vezes pode ser dissimulável, ou seja, as intenções tanto podem favoritar causas nobres e virtuosas, quanto podem se intencionar para o campo da soberba. Que uma pessoa orgulhosa, ela mostra altivez, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa ou revelar um sentimento positivo. Uma pessoa orgulhosa na sua própria natureza tem um conceito alto demais de si mesma e apresenta sempre estas 3 características. Ela quer destacar-se sempre entre os demais, gosta de posar de mestre. Sua necessidade de estar sempre no palco e, por fim, quer aparecer em tudo, principalmente aparecer aquilo que não é. Diante de tudo em nossas vidas, a confiança é um dos sentimentos que traz 2 pesos de compreensão. Claro que podem existir mais, e isso dependendo da visão de cada pessoa. O primeiro peso que trago é quando precisamos dividir uma angústia, pedir opinião de uma situação ou qualquer questão pessoal. Precisamos de outra pessoa. E o segundo é ter uma pessoa de confiança para compartilhar esses diálogos. É aí que está o grande desafio da confiança, a cautela no que vamos falar também. Já observou que dentro da família enfrentamos o desafio da confiança mútua? Onde mesmo num grupo consanguíneo, nós encontramos esses desafios. Acontecem as diversas desconfianças, principalmente porque conhecemos todos, mas conhecemos porque é família, mas todos são humanos. No seu trabalho, o desafio de confiar uns nos outros são maiores ainda, pois são pessoas que passam a conviver com você diariamente. E estes vêm de várias culturas familiares, cada um com um hábito, sem contar que não temos laços profundos de afetividade ainda. Incluímos aqui também os irmãos da nossa comunidade de fé. No meu caso, na minha comunidade, no caso de vocês, na comunidade de vocês. E essa conquista afetiva de aprofundar o relacionamento só serão criados à medida que vamos convivendo com essas pessoas. Isso vale para todos os grupos das nossas convivências.
As características da confiança têm suas diversas mudanças e dinâmicas sentimentais, onde cada pessoa tem as reações iguais, mas com tonalidades diferentes. Por exemplo, em todas as pessoas habitam as emoções de forma igual. O que muda são as intensidades e as demonstrações destes sentimentos, que vão variando de pessoa para pessoa. As pessoas precisam umas das outras para sobreviverem. Precisam de segurança. Precisam se sentir acolhidas por outras pessoas. Muitas pessoas confiam em si mesmos, na força do seu próprio braço. Muitas pessoas confiam até mesmo em contar coisas da sua vida para um estranho, em qualquer lugar. Você já parou para pensar que quando a gente está na fila de um banco, na fila de um hospital, na fila de um mercado, em qualquer outro lugar, às vezes as pessoas elas sentem a necessidade de estar falando da sua vida pessoal em tudo e começam a contar os seus problemas. E nós acabamos nos envolvendo e contando também nossos problemas para essas pessoas. Muitas não confiam também porque já sofreram decepções. E essas decepções geralmente vêm de pessoas que estão próximas de nós. E na maioria das vezes são pessoas que amamos. Confiar realmente é um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. Um dos desafios que Jesus enfrentou foi ter a credibilidade das pessoas da sua própria terra natal, onde não valorizaram a plenitude das suas palavras e ações. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Marcos 6, do 1 ao 6. Aqui vemos que Jesus não pôde fazer mais por aquele povo por causa da sua incredulidade, onde nem sua família nem seus conhecidos acreditavam nele. Depois que ele não conseguiu fazer os milagres que ele queria ter feito em Nazaré, porque a maioria das pessoas não dava qualquer importância, ou seja, faltava confiança. Muitas vezes esperamos muito daqueles que estão próximos. Não somos perfeitos, erramos e às vezes prometemos algo e não cumprimos, por inúmeras situações que nos fazem esquecer algumas promessas. Não é porque queremos, faz parte da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Mas neste caso, Jesus tinha algo a mais que todos. Ele era aquele que fazia coisas admiráveis, porque sua sabedoria vinha do alto, mas o preconceito dentro daqueles judeus era muito maior. O ser humano espera, mesmo que inconscientemente, ter alguém para dividir, como disse, dividir suas angústias ou pedir opinião de uma situação. Pessoas decepcionam pessoas e isso gera desconfiança. Pessoas deixam outras na mão. Pessoas fazem promessas e muitas vezes não as cumprem. Infelizmente, a natureza carnal sempre irá entristecer aqueles que ainda acreditam nas ações da natureza espiritual. Jesus separou, ensinou, orientou e caminhou com muitos discípulos, mas escolheu a dedo 12 para estarem ali, o auxiliando na sua missão terrena. E ele conhecia a natureza de cada um.
e todos em algum momento o decepcionou em alguma coisa. Mesmo assim, ele perdoou, pois a sua natureza plena era essa, acreditar. Ele sabia que aqueles homens errariam, mas os ensinava a não irem pelo caminho das trevas. Mas alguns entram por estes caminhos. Alguns deles o traíram, e aquele que foi confesso de maior traição pelos registros, Jesus o chamou de amigo. Quem hoje trai alguém e esse alguém o chama de amigo? Ninguém, somente Jesus tem essa capacidade. E nós, mesmo estando em processo de transformação, ainda precisamos trabalhar o perdão em nossas vidas. Jesus o alertou, confiou as finanças nas mãos dele e deu a oportunidade de arrependimento. Mas a sua natureza pecadora, malvada e corrupta o cegaram e ele não viu a luz que estava diante dele. Estou falando de Judas, e ele não viu a luz que era Cristo diante dele. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6:23. As trevas e a ganância que habitavam em Judas o fizeram vender a informação do local onde Jesus estava por apenas 30 moedas, a qual ele nem chegou a usar porque tirou a própria vida. Olha aqui uma situação de suicídio. Ele estava em tão desespero, em tão agonia, que para ele pôr um fim na própria vida seria a solução. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o dizes. Mateus 26, 20 e 25. Também indico que vocês façam a leitura de João 13, 18 ao 29, onde traz também essa mesma passagem, com algumas sutis diferenças. Jesus deu um comando ali, um sinal, dizendo: aquele que colocar a mão comigo, é este que me trai. E o próprio que o trairia, que era Judas, ainda fez a pergunta: porventura sou eu, Rabi? Então realmente ele estava com os olhos fechados para a luz. Meus amados irmãos e irmãs, pessoas podem nos trair, tentar nos enganar, mentir e realizar muitas coisas que nos entristecem, mas o Senhor Jesus Cristo jamais fará isso. Confiar nos próprios instintos pode acontecer que tenhamos uma grande decepção. Confie primeiro em Cristo. Isso vai significar que você não está confiando em você, mas sim num Pai amoroso. O possível é pedirmos com fé e confiar que o Espírito Santo tira tudo que não é bom em nós e nos mostra, a partir da sua perspectiva, as coisas corretas e confiáveis onde vamos sendo transformados. Somente Ele pode construir em nós uma base verdadeira de confiança. Embora lutemos contra a nossa carne, que é inimiga de Deus, podemos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar nesta tarefa tão difícil, que é sermos discípulos confiáveis,
para aqueles que estão ao nosso redor. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Sejamos libertos pela sua palavra e permaneçamos nele, pois somente assim declaramos toda a nossa confiança em Cristo. Alelaba. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque temos alguém que podemos confiar, porque temos um Espírito Santo que pode nos transformar e pode mudar nossos pensamentos e nosso comportamento para seguir confiando a cada dia em Ti. Senhor, eu te peço por as vidas neste mês ao qual estamos, Pai, dedicando em orientar as vidas que aqui estão a reconhecerem acerca daqueles que atestam para um sinal de que a sua vida não vai bem. Quantos, meu Deus, estão ao nosso lado, pensando, Senhor, e tendo situações de sofrimento, pensando em tirar as suas próprias vidas. E nós não percebemos, mas o Senhor pode nos auxiliar a olharmos e vermos a necessidade do outro. Nos ajuda, Senhor, a não olharmos para somente nós mesmos. Tira, Deus, o orgulho que é em nós. Tira, Senhor, a falta de confiança em Ti. Nos ensina, Pai, em todo o tempo a sermos sensíveis e a entender que o outro é importante também. Fica com cada um dos meus amados irmãos aqui presente e com aqueles que porventura, Senhor, ouvirão esta mensagem em outro momento. Abençoa, Deus, cada um deles com Teu amor eterno, Pai, e os guarda e os livra de todo sofrimento e insegurança, que até mesmo vem a ideia, Pai, de tirar a própria vida. Restaura, Deus, restabelece, Senhor, a estrutura e a ordem na vida das pessoas, Pai, que precisam de Ti. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.